Meus amados, convido os irmãos a abrirem na Epístola de Tiago, capítulo 2, a partir do verso 14. Irmãos, nós estamos pregando sequencialmente o livro de Salmos e também as epístolas gerais. Então nós estamos trabalhando agora Tiago e ao mesmo tempo nós estamos trabalhando o livro de Salmos. Para tanto, eu estou trabalhando hoje a segunda perícope. Irmãos, a perícope é um conjunto de ideias, onde uma pessoa começa a falar sobre um assunto e termina o assunto. Lembrando que os versículos e os capítulos, eles não estão aqui para marcar o começo e o final de uma ideia, não, tá bom? Muitas das vezes ele só marca algum lugar no espaço para que nós achamos com mais facilidade os textos, mas não necessariamente eles marcam o começo e o final da ideia. Ou seja, no capítulo 2 nós temos duas perícopes. Nós trabalhamos a primeira e agora nós vamos trabalhar a segunda perícope. A primeira ideia do texto do capítulo 2 de Tiago era uma fé sem acepção de pessoas. Inclusive, essa é a ideia central do primeiro comentário que ele faz a respeito disso, de uma fé sem acepção de pessoas. Como que nós devemos nos comportar? Como que nós devemos tratar os nossos irmãos, tanto dentro quanto fora do ambiente religioso? Hoje, meus amados, Tiago, ele evolui essa conversa, e agora ele vai falar sobre fé e obra. Irmãos, lembrando que esse texto ele causou muito alvoroço na época da Reforma, porque até Lutero tinha algumas manias, tá, irmãos? O Lutero, ele, quando não entendia o livro, ele tinha vontade de arrancar ele. Então o Lutero, ele era meio dramático, ele era meio assim: se eu não entendi um livro, então ele não serve para nada. Então ele chamou a carta de Tiago de carta de palha. E ele quis até tirar o livro de Apocalipse também da Bíblia, para vocês terem uma ideia. Então, Lutero, ele tinha algumas características bem peculiares, digamos assim. Mas em contraponto, o nosso amado e amigo João Calvino, por sua vez, ele não pensou assim. Por que ele chamava a carta de Tiago de carta de palha? Porque parecia que Tiago contradizia o que o apóstolo Paulo falava em Efésios capítulo 2, sobre a fé. Então o que acontece? Aqui no livro de Tiago, nessa segunda perícope que nós vamos trabalhar hoje, ele está falando que a fé sem obras ela é morta. Em compensação, parece que o apóstolo Paulo diz que nós somos salvos pela fé, e aqui parece que ele diz que somos salvos pela obra. Mas será que é isso mesmo que Tiago está falando? Será que é esse o teor que Tiago está querendo usar? Quando nós não entendemos um livro, a gente pode chegar a conclusões que não é aquela proposta do autor. Então a primeira coisa que nós temos que entender: por que Tiago escreveu essa perícope? Por que ele escreveu esse texto exclusivamente? Lembrando, irmãos, que Tiago, ele é um livro que é considerado o Provérbios do Novo Testamento. E se você vê que essas literaturas proverbiais ou sapienciais, ela tem um propósito de que, irmãos? Ensinar na prática uma ideia. Então ele não está afirmando que aquele conceito é um conceito final e propositivo. Ele está dizendo que pela experiência geral nós poderemos chegar à conclusão que ele chegou. Ou seja, numa leitura simples, você vai acabar chegando às mesmas conclusões que ele chegou. Então, irmãos, na verdade, Tiago, ele não está pregando contra o apóstolo Paulo. Na verdade, ele está mostrando um aspecto da fé que algumas pessoas estavam negligenciando. E que pessoas são essas? Essas pessoas são aquelas que estão denotadas, que estão escritas no primeiro capítulo, que são quem?
os crentes da dispersão. É um, você abaixa um. Não mexe aí, só abaixa o volume mesmo. Se mexer no potente depois vai dar ruim. Então o que acontece? Ele está falando sobre os judeus cristãos da dispersão. Ou seja, quem são esses então? É aqueles judeus que foram convertidos ao cristianismo, mas ele ainda carrega em sua cultura muitos hábitos que eram típicos da religião judaica. E quais eram os hábitos típicos da religião judaica? Vocês sabem quais são? Eu vou resumir: farisaísmo. Falar uma coisa e fazer outra. Ou falar que faz uma coisa e não fazer. Nós vamos lembrar que nos evangelhos, por exemplo, Jesus Cristo ele citou algumas coisas bem interessantes sobre aqueles que tinham o hábito daquele culto mais judaizante, mais judaico. Ele fala assim: está vendo esses homens aí, sentados aí no trono aí, esses homens sentados em lugar de evidências? Então, façam tudo o que eles falam, mas não fazem o que eles fazem. Ou seja, tudo que eles falavam parecia que estava correto, mas as atitudes deles não correspondiam de jeito nenhum com aquela pretensa fé que eles falavam ter. Então, dentro desse conceito, nós vemos aqui Tiago usando a palavra do seu irmão Jesus Cristo para lembrar deste momento. Irmãos, todo o livro de Tiago é baseado em provérbios e em ditos de Jesus. Então, sabe aqueles ditos que marcou, tipo Sermão da Montanha, algumas críticas? Então, é exatamente isso que Tiago trabalha. E agora ele está mandando um recado para todos os crentes da dispersão, esses judeus cristãos que estão lá. Então nós temos que entender qual é o propósito do texto, qual é a intenção do autor. Irmão, todo autor, ele escreve na intenção de ser entendido. Portanto, a Bíblia não é um livro de mistérios, a Bíblia é um livro de revelações. Por quê? Porque o autor ele quer ser entendido. Irmãos, tem hora que eu fico muito chateado quando eu abro a internet. Essa semana eu abri a internet e estava escrito assim: o segredo bíblico para que você seja próspero. Segredo bíblico para você ser próspero? Diz o apóstolo Paulo que aquele que trabalha não coma. Está aí a receita da prosperidade: trabalhe. Não tem nada de especial nisso. É uma observação natural das coisas. Os mistérios contidos em Salmos para que você seja abençoado e liberto dos seus pecados. Gente, não tem nada oculto. Está tudo claro, objetivo. As Escrituras é a revelação de Deus. O mistério que tinha no Antigo Testamento era Cristo, que o Novo Testamento revelou. Esses são os mistérios que tinha. Era o quê? Que todas aquelas imagens apontavam para Cristo. Pronto, mistério revelado, Cristo. Agora não tem mais mistério nenhum, como está escrito em Hebreus, que anteriormente ele falou de muitas formas aos profetas, a todos aqueles, do Antigo Testamento. E ele fez o quê? Nos revelou Cristo. Acabou o mistério, irmão. Então toda vez que vocês vierem um título na internet, mistério, segredo, e que for relação ao cristianismo, já pode pular. Isso é besteira, é um besterol que mais alguém está inventando. Então olha só, lembrando que esse texto foi escrito para os judeus da diáspora. E outra coisa, eles achavam que havia um jeito de viver o evangelho distante dos seus irmãos. Olha isso: desconsiderando a unidade do corpo, desconsiderando a necessidade dos outros e confundindo a fé prática com fé religiosa. Nós vamos ver isso ponto a ponto.
O que os judeus pensavam ali? Esses novos crentes que haviam se convertido ao cristianismo. Eles achavam que tinha como viver uma vida na igreja e uma outra vida fora da igreja, aonde eles não misturavam fé de uma vida religiosa prática, de uma vida de comportamento prático. Então eles faziam uma dicotomia, eles dividiam. Ó gente, na igreja eu sou uma coisa e lá fora eu sou outra. Eles deixavam bem claro isso. Engraçado, irmãos, que eu olho hoje as igrejas e percebo isso. As pessoas têm uma prática religiosa, uma vida religiosa que é muito distante da vida social que elas têm. Então Tiago, ele vem trazer conselhos práticos para uma vida integral, ou seja, uma vida verdadeira, tanto na sua fé, quanto na sua fé prática, na sua atitude do dia a dia. E ele começa assim, no verso 14. Nós lemos o texto, irmão? Não, né? Vamos fazer a leitura do texto, que começa no capítulo 2, do verso 14 até o verso 26. Me acompanhe. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se o irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitado do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual que é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só, ela está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé, eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, vosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé opera juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou, e se cumpriu as escrituras, ao qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado de amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Então aqui nós entendemos que Tiago ele está fazendo um paralelo entre fé verdadeira e genuína e uma fé falsa, ou seja, uma fé que produz obras. Por quê? Uma fé sem obras, ela não serve para absolutamente nada. Então, seguindo aquilo que nós havíamos dito em todos os comentários que fizemos até agora, no verso 1 vemos a fé como algo prático e visível, algo inerente às obras, gêmeos siameses de uma expressão de fé cristã. É uma eterna discussão, e há uma eterna discussão disso na história. Por quê? Tem gente que acha, eu tenho fé, estou salvo. E tem outro que diz, eu tenho obra, estou salvo. Então vocês veem a ambiguidade dessas coisas. Mas essas coisas, irmãos, elas não são distintas uma da outra.
A fé verdadeira é uma fé com obra. Uma fé verdadeira, ela reflete em obra. Eu não quero usar outros textos para me explicar isso, por quê? Porque vai estar dando uma ideia que há uma discordância entre o que Tiago fala e o que o apóstolo Paulo fala, mas não há uma consonância, há uma complementariedade, uma coisa completa a outra. E no final nós vamos ver que a leitura do texto do apóstolo Paulo, que está em Efésios capítulo 2, do verso 8 ao verso 10, vocês vão perceber que eles estão falando a mesma coisa. Vamos lá? Primeiro verso: meus irmãos, o que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura, a fé pode salvá-lo? Irmãos, se você ver a própria estrutura do texto, ele está falando assim: o que aproveita se alguém disser que tem fé? Vocês percebem que o próprio Tiago, ele está inferindo. Nossa, hoje está assim. Ele está inferindo que alguém está dizendo ter fé. É que essa pessoa está dizendo ter, mas ela aparentemente não tem. Leia comigo novamente: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver obras? Porventura essa fé pode salvá-lo? O que está em xeque aqui não é a fé propriamente dita. A fé pode ser manifestada como um conjunto de regras a serem seguidas e observadas, ou aquele dom que vem do próprio Deus, que produz salvação ao mesmo tempo e nos induz a ter obras relevantes. Entenda bem, nós temos fé como um conjunto de regras, ou nós temos fé como aquele dom salvífico. Por exemplo, quando alguém declara uma fé em um espectro religioso, claramente você vai ver que a fé está relacionada ao que fazer e ao que não fazer. São regras que você segue, que ela é um padrão de fé. Não coma isso, não toque naquilo, não faça aquilo outro. Então a fé se torna o quê? Um conjunto de regras. Mas ela não expressa necessariamente uma fé que salva. Ela é só uma fé que exige que você cumpra ritos e obrigações, mas ela não transforma nem você, nem o seu caráter e nem te prepara para uma vida em comunidade. Então essa fé aqui é essa fé. É uma fé com um conjunto de regras. Irmãos, quem é que manja mais de conjunto de regras do que um judeu? Ou seja, a sua fé ela não é prática no crescimento espiritual e no conhecimento comunitário. A fé dela é só uma marca identitária. Como que você conhece um judeu? Pelo seu amor aos seus irmãos? Pelo testemunho de vida, de comprometimento com as outras pessoas, com bondade, com filantropia? É isso que nós conhecemos o judeu? Não, nós conhecemos judeus pelo que ele não come, pelo dia que ele guarda e quais os ritos que ele faz. Talvez você deva estar pensando, mas e o que eu tenho a ver com o judeu? O que você tem a ver com o judeu? Hoje a fé, irmão, é a mesma coisa. Você pergunta para o indivíduo: você é cristão? Ele: sou da igreja fulano de tal. A marca identitária deles é aquela igreja e a prática que eles realizam lá. Mas muitas das vezes ser denominado evangélico, protestante, cristão não tem nenhuma relação prática com a vida. São pessoas que dão mau testemunho pessoal, são pessoas que odeiam os outros, que fazem fofoca dos outros,
São pessoas que não crescem espiritualmente, não têm uma evolução espiritual, mas eles têm consigo uma prática de fé, morta. Por quê? Não produz vida nem na pessoa que pratica essa fé. Então é uma prática de fé que não evolui para nada, absolutamente nada. Então ele começa aqui, e ele começa a dar um primeiro exemplo prático da fé, no verso 15 e no verso 16. Ele fala assim: e se o irmão ou a irmã estiver nus, e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser: ide em paz, aquietai-vos, fartai-vos, e não lhe der de coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Você entendeu o paralelo? Irmãos, isso aqui é uma coisa ridícula. Você está achando que esse exemplo aqui seria um exemplo real, assim, um exemplo que as pessoas faziam? Não. Tiago, ele está apontando por uma aberração de comportamento, uma coisa ilógica. Irmãos, quando alguém virar para você e falar assim: irmão, é o seguinte, eu estou com uma fome danada, estou com muita fome, já tem 1 dia ou 2 dias que eu não como, paga um lanche para mim ali. Aí você fala: não, irmão, eu vou orar para você, deixa aqui, venha cá, venha que eu vou orar para você, que Deus te abençoe, te farta e te encha. Pode ir embora, irmão. Tem lógica nisso? Então Tiago aqui ele está apontando para uma aberração de comportamento que correspondia à prática de fé dessas pessoas, a quais ele está escrevendo. Ele está indignado pelo que? Por vários irmãos estar padecendo necessidade, e esses irmãos que faziam parte das mesmas sinagogas não contribuíam com seus irmãos que estavam dispersos, passando por dificuldade, perseguições, não tinha comida, estavam nus, não tinham nada. Ele falou: então vocês aí dizem ter fé, mas vocês não levantam uma oferta para ajudar essas pessoas que estão passando dificuldade. Então ele monta uma imagem bem berrante na mente de cada um e fala: tá vendo? Esse é o tipo de prática que vocês estão fazendo. Vocês falam que tem fé, vocês falam que tem Cristo, mas qual é a prática real da vida de vocês? Não corresponde. Aí olha só, esses 2 versos mostram a praticidade da fé em relação aos que estão próximos. É possível sermos religiosos e nos blindarmos da necessidade alheia. Não perguntamos como o irmão está, para não corrermos o risco de ter que ajudar. Vocês não estão acostumados com igrejas assim, mas eu já fiz parte de igrejas muito grandes, igrejas enormes. Irmãos, era possível você sentar do lado de uma pessoa, você passar o culto inteirinho e você nem olhar para o lado para essa pessoa que estava ali do seu lado. Você terminava o culto, você cumprimentava essa pessoa e ia embora. E por que as pessoas faziam isso? Por que essas pessoas não perguntavam? Só fazia aquela saudação prática dos cristãos mais pentecostalizados, por exemplo: a paz do Senhor, a paz do Senhor, a paz do Senhor. Mas objetivamente, se você perguntasse ao irmão: como é que você está? Todos tinham medo de fazer essa pergunta. Você sabe por quê? Esse irmão poderia dizer que não estava bem, e depois que ele respondesse que não estava bem, o que você ia ter que fazer? Você ia ter que responder a esse irmão a necessidade que ele estava passando. Então já teve vezes de eu sentar do lado do irmão e perguntar para ele: como é que o senhor está, irmão? Tudo bem? Ele virar e falar assim: não estou bem, estou passando por isso. Não tenho a quem recorrer, não tenho a quem pedir ajuda. E eu dizia: agora tem.
nós vamos te ajudar. Então o que acontece? Hoje as pessoas acabam não perguntando aos outros como eles estão. Por quê? Porque terão que ajudar. Então a nossa prática de fé é uma fé egoísta, é uma fé que não reflete para as pessoas que estão à sua volta. Quando menos eu perguntar como os outros estão, melhor para mim. Assim eu não me comprometo e não tenho que ficar ajudando ninguém. É possível que esse tipo de prática de fé pode salvar? Pode te salvar? Essa é a grande pergunta. Então, por isso que ele fala assim no verso 17. Assim também, ou seja, assim também por quê? Ele está usando esse exemplo assim, o exemplo de cima, e ele vai fazer uma equiparação de linguagem. Ele usou uma linguagem em cima, ele vai usar uma linguagem embaixo. Assim também a fé, se não tiver as obras, por si só, ela é morta. Ou seja, uma fé sem a praticidade dela, ela é morta. Ela é morta por quê, irmãos? Olha só. O verso 17 vem trazer o óbvio, a conclusão lógica de não atender ao próximo, a morte. A morte tem a conotação de encerramento de vida, mas aqui se refere à letargia, o cessar das atividades que denota a vida. Ou seja, irmão, se você vê uma necessidade e não faz nada, fica ali. Esse tomara que não me viu aqui. É como se você estivesse morto. A sua falta de atitude, a minha falta de atitude, a falta de atitude daquele que se diz cristão, aquele que tem fé, a inatividade, a letargia, ou seja, a falta de estímulo para fazer alguma coisa, mostra que você está morto. Morto espiritualmente. Porque uma pessoa que olha a necessidade do outro e não se comove e não faz nada, você já está morto. Você acha que está vivo, você parece que está vivo, fala como vivo, anda como vivo, mas você já morreu. Vocês percebem? É isso, essa imagem que Tiago está querendo passar. Aí quando chega no verso 18, ele vai aumentar a intensidade do diálogo dele. Olha só. Mas dirá alguém, olha só, gente, isso se chama solilóquio, tá? Eu vou explicar direitinho. Olha só como é que ele entra nessa conversa. Mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas obras. Ou seja, depois que ele falou isso nos versos anteriores, que você está morto, ele falou assim, não estou morto não, eu tenho fé sim. Então ele arruma um solilóquio, ou seja, ele coloca um indivíduo imaginário na conversa, que vai questionar os argumentos que ele disse anteriormente, para dizer que essa pessoa está morta em sua fé, que essa pessoa está morta em atitude de fé. Ela acha que está viva, mas ela acha que está morta. Então, irmão, toda vez que nós criticamos um irmão e dizemos que ele tem uma vida espiritual letárgica e que aquilo que ele está fazendo não corresponde a uma vida verdadeiramente espiritual, o que ele vai fazer? Ele vai espernear. Sabendo disso, Tiago arruma esse solilóquio, essa conversa. Ele cria um diálogo imaginário ali, como se tivesse dois personagens. Isso é muito comum, tá? Muito comum na literatura grega. Então aqui Tiago lança a mão de um artifício muito comum na literatura grega, o solilóquio, onde o seu personagem interage de forma lógica para deixar bem claro o argumento possível de seu interlocutor. Note aqui, Tiago quer deixar bem claro que não há coerência em um tipo de cristianismo que não tem compromisso com a praticidade da fé. A fé só pode ser manifestada através das obras. Porque você pode falar assim para o irmão, fala assim, irmão, mas então, a fé é sem obra, mas eu pelo menos dou dízimo, eu estou no culto, eu pelo menos não fico por aí falando mal de ninguém,
Então ele está arrumando aqui uma série como eu posso dizer para vocês, de argumentos. Mas a questão aqui não é o que você faz, a questão aqui é o que você não faz. É uma fé salvífica. Irmãos, eu conheço pessoas que dão muito dinheiro em instituições de caridade. Você sabe para que ele faz isso? Para calentar a culpa do pecado que ele carrega. As suas obras são tão ruins, as suas práticas pessoais são tão ruins, as suas práticas são ocultas e imorais. Ele prefere fazer o quê? Dar uma quantidade de dinheiro para ver se ele se sente que a sua mente está um pouquinho mais aliviada das suas atitudes. Ou seja, a sua prática de fé é humana e ela não produz vida. Então ele cria esse argumento para dizer que é necessário que a tua fé corresponda com as suas práticas, com as suas obras. Então olha só, no verso 19, o que ele faz aqui? Tu crês que há um só Deus, fazes bem, também os demônios creem e estremecem. Gente, vem cá, depois de um solilóquio, depois de um argumento, que você está vendo que o argumento só está crescendo e está ficando cada vez pior, vocês perceberam isso? E agora ele está falando assim: você crê que há um só Deus? Fazes bem. Ó, tá aí. Você crê? Está fazendo bem. Só que eu deixo deixar bem claro para você: só crê que há um só Deus, até os demônios fazem isso. E eles não só fazem, eles fazem uma coisa que você não faz: ter medo. Por que ele está usando esse argumento aqui agora? Por quê? Porque você viver uma prática de fé e não refletir a obra é a mesma coisa que dizer que você crê que há um Deus, só que você não tem esse Deus, porque a prática de fé ela está relacionada à sua salvação. Ou seja, não adianta você ter uma fé que não tem prática e você ter uma vida de pecado. Qual é o resultado? Inferno. Só que essa pessoa vive mentindo para si mesmo, vive mentindo para os outros, e ela fala que crê em Deus, só que na verdade ela não crê, porque se ela cresce em Deus, ela ia temer, ela ia ter medo, porque no final Deus recompensa a cada um segundo as suas obras e não segundo a fé. O próprio diabo e todos os seus demônios, qual é o prêmio final da vida deles? Inferno, condenação. E por eles terem certeza disso, o que eles fazem? Eles tremem. Irmãos, as pessoas, os crentes, eles conseguem ser pior do que os demônios. Eles têm uma vida falsa, uma crença num Deus falso, uma prática de fé falsa, e eles acreditam em seus corações que eles não vão receber a culpa disso. Na igreja são santos, lá fora vivem piores do que os demônios. E eles acham que vão passar desapercebido. Nem o diabo, nem os demônios ousaram tanto quanto eles. Ou seja, fazer uma dicotomia de uma vida de fé prática e uma vida de fé salvífica. Eles conseguem fazer isso. Nem o diabo faz isso. Ele fala aqui: vocês creem que há um só Deus? Olha, isso o diabo também acredita, irmãos. Só tem um Deus. Crer que só há um Deus não vai te salvar. Não vai te salvar. Irmãos, por causa desse texto aqui, eu me lembro de uma frase que eu uso quase todos os dias. Quando alguém me pergunta assim: você é crente? Eu falo: sou cristão. Sou cristão reformado.
né? Porque a gente tem medo de dizer que é evangélico hoje em dia, que está tão difícil. O evangelho está num saco de gato tão grande aí, que tudo, qualquer coisa está cabendo nesse saco de gato aí. Aí quando ele fala assim, todos os caminhos levam a Cristo, né? Todo caminho leva a Deus. Talvez aí no seu coração, nós que somos cristãos de verdade, nós confessamos um Cristo de verdade, vocês falam, não, isso é mentira, todos os caminhos não levam a Deus. Irmãos, todos os caminhos levam a Deus sim. Eu garanto para vocês que todo caminho leva para Deus. Todos os caminhos, não importa, irmão, a religião, a crença, a fé, o seu comportamento social, a sua vida pervertida ou não, entenda uma coisa, todos os caminhos vão te levar a Deus. Só para naquele dia ele dizer, aparta-te de mim, maldito, porque eu não conheço vocês. Realmente, todos os caminhos levam a Deus. Até os ateus vão ter um encontro com Deus. Você sabe por quê? Porque a Bíblia diz claramente que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não importa qual a fé que você teve, de um jeito ou de outro você vai ter que se ajoelhar. Por quê? Porque naquele dia todos ressuscitarão, uns para condenação eterna e outros para a salvação eterna. Só existe um caminho que conduz a Cristo. Nossa, mas aí o Senhor está sendo exclusivista. Eu não estou sendo exclusivista. Quem foi exclusivista foi Jesus. Então todo mundo está confundindo o que Jesus disse. Mas Jesus disse bem claro: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. Ele ainda falou vem, apontando para ele mesmo. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, todos os caminhos levam a Cristo? Não. Todos os caminhos levam a Deus? Não. Só existe um caminho: Cristo. Então pode espelhar, pode ficar de perna para baixo, de perna para cima, mas é assim, aquilo que o próprio apóstolo João falou: aquele que diz estar nele tem que andar como ele andou. João falou isso. Então, se você se diz que é cristão e não anda nos caminhos que Cristo andou, deixa eu te falar uma coisa: você não é crente. Você não tem o caminho, você não tem a verdade e você não tem a vida. E até porque, irmãos, verdade não é um pensamento, não é uma concepção filosófica. Verdade é uma pessoa, ela se chama Cristo. Vocês entenderam? É uma pessoa. Então, sabemos disso. Olha só, Tiago mostra nesse texto que somente a crença correta não pode salvá-lo. Os demônios também sabem, e por experiência e conhecimento, que há um só Deus. Não que seja ruim ser monoteísta. Aqui está mostrando aos seus leitores que muitos judeus acreditam que há um só Deus. Isso é bom, mas isso não é o suficiente. Acreditar que existe Deus, irmãos, não é o suficiente. Só isso não é o suficiente. Você vai ter que caminhar muito ainda. É isso que Tiago está tentando mostrar. Olha, vocês entenderam o cristianismo, vocês entenderam quem é Deus, mas só isso não basta. Você tem que viver uma vida santa, de prática santa, focada em Cristo. Olha só, irmãos, curiosamente, até os demônios têm noção de reverência a Deus. Eles têm temor, o reconhecem como alguém que deve se temer. Nem os demônios chegaram ao ponto que chegaram os homens, de negar o seu poder e a sua existência. Em outras palavras, um cristão que tem fé somente de forma externa, falácia religiosa, sem obras, é pior do que os demônios. É isso, trocando em miúdos, é isso que o Tiago está dizendo. Verso 20: mas, ó homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta?
Mas peraí. Vocês perceberam que até agora ele está falando isso o tempo todo? E agora parece que ele fica mais bravo ainda com o seu interlocutor imaginário. Ele fala: você ainda quer saber? Mas ele começa com a frase na parte A, é uma coisa que choca bastante, que ele fala assim: mas ó homem vão. Alguma tradução da Bíblia de vocês pode estar tolo. Homem tolo. Só que a palavra aqui, irmãos, original é antroposkené. O que isso quer dizer? Eu vou explicar para vocês. É um pouquinho mais pesado. Tiago aqui parece que ele está construindo um imaginário, e ele mesmo está meio que irritado com o homem. Ele está mesmo irritado com o homem que ele imaginou, que está fazendo um monte de pergunta para ele. Olha só, o que nos choca aqui, com a primeira frase nesse verso, é a indignação de Tiago, quando ele fala com seu interlocutor imaginário: mas ó homem vão, você ainda quer saber se faz sentido o que eu disse? Seria como que se seu ouvinte não quisesse ouvir. Sendo assim, ele inicia dizendo antropoi ou antrope kené, ou seja, eu vou resumir para vocês: homem vazio, tolo, infrutífero, que nada tem, mãos vazias, sem fruto e sem efeito, insignificante. Você ainda quer saber se a fé sem obras é morta? Sério? A palavra kené, irmão, significa tudo isso. Ele está olhando para o caboclo falando: mas rapaz, você não tem nada. Tu é uma tranqueira, tu é uma casca vazia, miséria. Você não faz nada, você não representa nada. Você ainda quer que eu te explique isso de novo? O exemplo que eu estou falando é você mesmo. Deu um de Paulo Júnior agora, né? Mas é isso que o texto está querendo dizer. Você ainda quer que eu te explique isso? Só parece que Tiago agora está com ranço desse indivíduo que ele está tentando explicar aqui, desde os primeiros versos. Um vazio, gente. Não entra nada nessa cabeça, não aprendeu nada ainda. É isso que ele está falando. É isso que um homem que tem a fé e não tem a obra, ele é infrutífero, isopor, sabe? Você mastiga algo sem gosto, sem nada, absolutamente nada. E ele continua, muita paciência. Aí ele continua com essa conversa com esse homem imaginário, e ele agora vai apelar para a geração desse homem, ou seja, aquilo que é basilar na fé desse homem. Ele está escrevendo, lembra, para judeus da diáspora? Olha só, agora ele vai tocar na ferida, lá no começo, para ver se esse homem que ele acabou de falar, esse antropokené, se ele acorda para a vida. Ele vai falar assim: porventura o nosso pai Abraão foi justificado pelas obras quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bens vê que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. Irmãos, o que eu achei mais interessante nessa frase que define? Ele usa como exemplo Abraão. Ele fala assim: vocês gostam de dizer que seu pai é o exemplo de vocês, não é? Então por que vocês não seguem o mesmo exemplo? Abraão é considerado o pai da fé, e logo vocês, o pai de vocês é conhecido como o pai da fé, e vocês são conhecidos como homem sem fé, ou o homem só com a fé, mas sem obra nenhuma. Mas Abraão, por causa da fé dele, a obra dele fala até hoje. E olha só, e ele fala assim, bens vê que a fé cooperou com as suas obras. A palavra cooperar, na nossa língua, numa tradução
dinâmica, digamos assim, que é a tradução que nós temos aqui, que é a palavra cooperou. Irmão, a palavra cooperar é a palavra sinergia, ou vocês conhecem como sinergia, né? Eu não sei, que parece que para mim essa palavra é bem comum, tá? Principalmente do campo da física e da matemática, sinergia é bem comum. Então o que é sinergia, irmãos? A palavra sinergia significa sim, a palavra sim significa junto, com, sabe? Com, junto, sabe? Junto. E a palavra erguia vem da palavra ergo, que significa trabalho, ou seja, trabalha junto. Então, assim, no sentido bem literal da palavra, né? Numa equivalência formal, na interpretação de uma equivalência formal, significa trabalhar junto. E isso significa cooperar, correto? Não é bem isso. Fazendo uma exegese bem dessa palavra sinergia, é o seguinte: significa que são duas pessoas trabalhando em um objetivo, só que o resultado desse objetivo, ele é muito maior se essas duas pessoas estivessem trabalhando separadas e somassem o seu serviço. Vocês entenderam o que eu estou falando? De novo, a palavra sinergia, ela sugere que o trabalho de duas pessoas fazendo isso junto, ela produz um resultado muito maior do que se essas mesmas duas pessoas estivessem trabalhando separadas. Entenderam agora? Ou seja, olha só, fé mais fé é igual a fé. Porque você pega o mesmo produto, junta fé com fé, dá fé. Gente, não é fezes, tá? Fé com fé dá fé. Só que obra mais obra é igual a quê? Obra. Agora, se eu pegar fé e obra, dá o quê? Salvação. Vocês viram que o produto final, ele é maior do que a somatória dos produtos individuais? Se eu juntar minha fé com sua fé e ela não tiver obra nenhuma, ela vai ser o quê? Só fé, sem prática, ou seja, vazia. Agora, se eu só tenho obra, o que acontece? Eu só gero obra. Agora, se eu junto a minha fé e a minha obra, ela produz salvação. É isso que essa palavra sinergia está tentando apontar para nós, que a fé coopera com a obra e dá um produto muito maior do que a somatória daquilo. Ou seja, é algo exponencial, é algo que resulta em uma coisa muito maior. Então ele usou o exemplo de Abraão para isso. Irmãos, se Abraão fosse lá, pegasse seu filho e matasse o seu filho, o que Abraão seria? Obediente. Para mim seria assassino, mas tudo bem. Ele seria obediente, correto? Por quê? Porque ele cumpriu aquilo que Deus fez. Só que o que aconteceu? Chegou lá, Abraão juntou não só a obediência, mas ele tinha fé. Fé de que Deus iria fazer alguma coisa. Era até possível, eu não consigo inferir isso. Aliás, eu consigo até inferir isso sim. Por quê? Porque Abraão garantiu que os dois desceriam, ou seja, tanto ele quanto Isaac desceria daquele monte. Ele disse isso aos que estavam acompanhando a viagem com ele: daqui a pouco eu e meu filho nós vamos voltar. Pode ser que Abraão falou assim: mesmo que eu meta uma faca aqui e mate esse rapaz, eu sei que no final da facada Deus é capaz de ressuscitar esse menino e eu trazer ele de volta. Ou seja, Abraão usou a obediência mais a fé. E qual foi o resultado?
O status dele foi mudado. Agora ele não é mais só um servo obediente, agora ele é amigo de Deus. O status dele mudou. Então, quando a tua fé, mas a tua obra se junta, o status muda, porque isso produz salvação. Salvação para quem? Para todos que estão à sua volta. Então vocês percebam que agora, olha só, note que Abraão, ele foi chamado para ser obediente quanto ao seu filho foi pedido por sacrifício, mas ao obedecer através da sua fé, ele foi chamado amigo de Deus. Seu status no relacionamento com Deus foi mudado. Era isso que Tiago queria que acontecesse com seus leitores, e é o mesmo que ele quer que aconteça conosco, que o nosso status de cristão se transforme para filhos de Deus. É isso. O evangelho vivo, vibrante, é isso que a proposta de Tiago quer na vida dos cristãos, ter uma vida transformada pelo evangelho. E ele continua, olha só, ele continua e fala: vedes então que o homem é justificado pelas obras, ou seja, um produto de uma ação ou um processo, e não somente pela fé. A ênfase nesse verso não é construir uma ideia de que as obras salvam, mas a mesma é uma evidência clara da sua justificação para a salvação. No verso 25, de igual modo, Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e o despediu por outro caminho? Olha só, irmãos, é um exemplo muito curioso, é usado aqui. O testemunho de uma meretriz através das suas obras. Sua justificação não se deu por sua fé estéril. Ela não tinha uma fé estéril. Ela se evidenciou em um ato de coragem que poderia custar a sua vida. Tem um monte de gente que tem fé, mas a fé dessa pessoa é estéril, produz nada. Ela não confia em Deus absolutamente para nada. Sabe, é uma pessoa que vive cheia de medo, cheia de temores. Parece que o evangelho não faz nenhuma diferença para a vida dela. Está sempre ansiosa pelo dia de amanhã, sempre achando que tudo vai dar errado. Se ela não tiver o controle de todas as coisas na mão, sabe, parece que não vale nada. Ou seja, uma fé estéril. Raabe, mesmo sendo uma prostituta, uma meretriz, mesmo assim a fé dela era de tal forma o suficiente que ela não se entregou à sua insegurança. Antes, ela produziu um ato de justificação, ou seja, ela foi tornada justa pela fidelidade e pela fé nas coisas que viriam. Ela confiou em Deus, ou seja, não tinha uma fé estéril. Vocês entendem? Olha só, irmãos, uma fé significativa com certeza vai lhe custar alguma coisa. Irmãos, é impossível você ter uma fé significativa e isso não lhe custar nada. É como um bom aluno. Um bom aluno na sala de aula, ele vai resolver todos os exercícios, mas assim que ele descobrirem que ele é muito capaz, não vão dar parabéns para ele, vão dar mais exercícios para ele resolver. Irmãos, nenhuma boa ação sai impune. A fé e as obras, elas são sacrificiais, entenda isso. Um bom cristão vai ser sempre experimentado em sua fé. Não tem jeito. Não existe sossego na vida cristã, tá bom? Verso 26. Porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras ela é morta. Então aqui, para fechar esse texto, no verso 26, aqui vemos a síntese de toda essa película. Tiago queria deixar bem claro que não é possível dividir a fé de suas ações e ainda
se considerar religioso ou alguém espiritual. Veja a interdependência do corpo e do espírito. Não é possível fazer uma dicotomia da igreja e de seus relacionamentos pessoais e sociais. Essas coisas, irmãos, são indivisíveis. E todas essas obras, ela tem um propósito final. Você sabe qual é o propósito final, meus amados? Eu vou lhe falar. Está lá em Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque fomos feituras suas, criadas em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Ou seja, a obra, ela não é só a evidência de uma fé sadia, mas a obra também, ela é uma evidência de que você foi agraciado com o dom da fé. E não essa fé infrutífera vazia, mas uma fé que redunda em comportamento, em justificação e salvação. E essa fé, uma vez gerada essas coisas, ela gera boas obras. Por quê? Porque essas obras foram preparadas de antemão para que andássemos nela. Resumindo e finalizando o sermão desta noite, dizendo que há um equilíbrio entre uma fé prática e obras salvíficas. Ou seja, um crente não pode ser crente se a sua fé não corresponder às suas obras, ou se suas obras não corresponder à sua fé. Amém? Vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus nesta noite pela ministração dessa palavra. Que nós tenhamos uma vida digna, uma vida de praticidade, uma vida que não seja como essa desse interlocutor, onde essa figura, que esse solilóquio foi produzido, essa figura que parece não entender que a fé sem obras, ela é morta. Pai Santo, Pai bendito, na Tua presença nós nos colocamos. Pai amado, ensina-nos, Senhor Jesus, a ter uma fé relevante. Uma fé, Senhor Jesus, que produza frutos e obras adequadas, Pai. Continua a nos ensinar, Senhor Jesus, as Tuas verdades, Pai. E que a cada dia possamos crescer contigo, Senhor Jesus, caminhando para a felicidade, caminhando, Senhor Jesus, para a salvação e para a eternidade. Que nós, Senhor Jesus, não sejamos exemplos negativos, Senhor Jesus, a tal ponto, Senhor Jesus, de sermos inferiores aos próprios demônios, Pai. Ensina-nos, Senhor, a ser crentes verdadeiros, crentes fiéis, uma igreja santa, uma igreja que pratica a fé, uma igreja que pratica a obra, Senhor, não com o intuito de aparecer socialmente, Senhor, mas agradar e cumprir o propósito pelo qual nós fomos chamados. Pedimos que o Senhor dispersa o seu povo em paz, guardando-os, dando uma semana abençoada, cheia das tuas bênçãos e das tuas misericórdias, guardando de todo o mal e abençoando em todos os caminhos e protegendo. Isso, Senhor, nós pedimos nos méritos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e as doces consolações do Deus Espírito Santo seja abundante na vida de cada um, não só hoje, mas para todos sempre. E que todos juntos digamos amém. Encerrado o culto solene desta noite.